Olá, estamos no Mais Família Podcast, um espaço aberto para falarmos de relacionamento, educação de filhos, saúde mental, vida a dois. E hoje a temática é muito, muito, muito importante, não é, meu amor? Verdade, O verdade. que muda na vida a dois com a chegada de um filho? Essa temática é tensa, É relevante, muito relevante. porque muitos casais, infelizmente, enfrentam grandes dificuldades na adaptação, na transição, porque passam de parceiros para pais, É não é verdade? verdade. E na maior parte dos casais, eles moravam apenas viviam um para o outro, e aí Isso. chega um novo morador na casa, e um morador barulhento, diga-se de passagem, que vem para roubar o sono, e momentos do casal. E evidentemente sabemos que tem um lado maravilhoso de ser pai, de ser mãe, mas sim, mexe muito com o casal, leva a situações de uma crise se não tiver Uma um olhar estrutura, atento é para verdade. essa mudança de vida. E aí queríamos falar um pouquinho sobre isso, Aí vamos falar sobre sobre esse essa tema, situação que na maior parte deles, eles são casais recém-casados, mas não uma regra. verdade. Inclusive, eu como já realizei muitas cerimônias de casamento e já fiz muitos cursos de noivos, eu sempre recomendo aos mais jovens, os casais mais jovens, que Namoro. esperem um tempo antes de ter o primeiro filho, que eles vivam a plenitude do casamento, Sim, né, que eles aproveitem os primeiros anos para gozar de toda a liberdade, toda, né, maravilhosa liberdade que você tem como cônjuge, como uma só carne, desfrutar as maravilhas da vida a dois, dos prazeres da vida a dois, das alegrias, porque um fato, depois que o filho chega, muda a vida do muda, casal. muda, muda completamente a vida do casal. Nós fizemos uma boa escolha, não deve ser regra para todos, mas eu particularmente amei viver 7 anos de um casamento de namoro, sem filhos, onde nós podíamos realmente um belo dia a gente resolvia bater a porta e viajar, ou íamos passar o fim de semana na casa de um amigo e foi muito bom viver esse momento dos 7 anos. Eu sei que tem casais que já casam querendo engravidar no outro dia. Não foi o meu caso. Quando chegaram os meus filhos, eu realmente me reconheci como mãe e foi o momento mais especiais da minha vida e eu não imagino minha vida sem meus filhos, mas não posso dizer que eu não era uma pessoa feliz antes deles, e sim, nós vivimos o casamento em sua plenitude. E isso é muito importante, o casal, ter esse momento, esse primeiro momento da vida a 2. Se descobrir, se conhecer melhor, viver. Eu acho que os filhos, eles devem vir no tempo certo, Sim. né, onde o ambiente já está preparado e os pais estão esperando pela chegada dele. Por quê? O primeiro tópico da noite é o seguinte: é a mudança da dinâmica da vida a dois. A vida familiar, ela é impactada com a chegada de um novo membro. Sim, A alteração das rotinas. Vai mudar tudo em relação às rotinas. Um filho realmente muda tudo, começando pelo sono, pelo sono, né, que e as responsabilidades que um bebê exige, de sim, atenção, de cuidados, né. Então isso pode ter um impacto, por exemplo, na comunicação do casal, né, pode gerar estresse emocional, pode levar a discussões justamente por conta dos papéis. Então, em primeiro lugar, vamos falar sobre os desafios da mudança que traz a chegada de uma criança. eu queria dar um depoimento pessoal, inclusive eu falava sobre isso essa semana com algumas pessoas. Se eu posso pontuar algo que mais impactou a minha vida, foi o sono, porque realmente existem momentos que você está cansada, estafada, e de repente vem aquele choro, ou você está na fase de amamentação, ou você precisa mesmo acalentar a criança, e naquele momento parece que é o sono da morte, e você fica desesperado. Procurando, sabe, fazendo você poderia dar o mundo ali para poder dormir, mas você não pode, porque você precisa atender às necessidades de seu filho. E aí é que eu encontro o primeiro ponto sensível da vida a 2, né, o maior impacto. Por quê? Se não houver uma parceria,
e uma empatia de sacrifício mútuo, realmente fica muito difícil, porque já é difícil tendo a ajuda. Mas se você estiver sozinho nessa jornada, vai levar um estresse, como tem pessoas, né, mulheres que queda de cabelo, estresse, estafa, falta de sono. Eu lembro que há muitos anos atrás, eu estava trabalhando no escritório, recebi um telefonema, eu falei até a gente falou outro dia sobre isso, de uma amiga minha, e ela é muito calma, e ela estava, assim, no limite do limite, acho que tem uns 8, 9 anos atrás, ela estava no limite dela, eu falei: "Calma, o que você está sentindo aí", porque era o primeiro filho, "é estafa, é falta de sono". Ela parou, "isso não é normal, fique tranquila", porque realmente a escassez do sono leva a um nível de estresse Interfere no humor. muito. Então como é que você não vai como é que você vai seu relacionamento vai ficar passa por essa mudança. Então altera o humor, e aí se não houver esse entendimento, essa cumplicidade no E casal, impacta o casamento, vai né, ter a um relação. grande impacto e vai levar a brigas, discussões, e alguns casos, como eu já vi, alguns casos de até divórcio, porque teve o filho e o casamento começou a entrar em uma crise muito grande, e afastamento e de repente cada um buscar o seu caminho. Porque as rotinas, né, que o casal tinha antes do filho chegar, essas rotinas diárias, elas vão ser completamente adaptadas às necessidades, não do casal, mas às Sim, necessidades da criança que chegou. Então, os horários terão todos que ser revistos. sim, Horários de sono, horários de lazer, porque antes o casal vivia um para o outro e no tempo que estavam juntos em casa, né, não tinha uma rotina como, por exemplo, Carla acabou de descrever. A necessidade de, apesar de estar com muito sono, não poder dormir, não tem o direito de dormir, porque o bebê precisa daquele cuidado, daquela atenção. Então, isso vai gerar mais na frente um impacto no humor, porque quando você estiver no momento de mais sono, no ápice, você não vai poder desfrutar do sono. E quando você puder, né, desfrutar do lazer, você não poderá desfrutá-lo, porque a criança demanda cuidado e atenção também. Pode chegar no limite, como você bem descreveu, da pessoa entrar em colapso, né? exatamente. Isso é uma coisa que eu posso te agradecer, meu amor, muito. É quando eu lembro muito bem de Estevão, estava trabalhando, já tinha retomado o trabalho depois da licença maternidade, e já com escassez de sono, né, que já vinha meses e processo lá, os prazos correndo, ou seja, a demanda de trabalho em alta. Então a gente já chegava com a mente cansada e aí acordava durante a noite, mas um horário que realmente impactava a minha vida era um horário de 4h30 da manhã, 4 horas, porque eu já tinha dormido tarde, aquela hora é meu ápice do sono. E eu lembro que teve uma época que você levantava sempre esse horário, porque ele já não estava na amamentação, e aí me ajudava. Gente, aquele horinha de sono de 4, às vezes até 5h30 ou 6, aquilo ali era vida para mim, porque quando eu levantava 4 horas, eu tinha a sensação que eu ia desmaiar no chão, de tanto cansaço que eu tinha. E como é necessário essa parceria, né, essa parceria, porque em alguns momentos o outro vai estar muito cansado, vai estar com a demanda de trabalho que levou durante todo o dia, vai acordar cedo, vai ter que ir para a empresa. E sim, faz essa troca, às vezes é o homem que está numa jornada, né, trabalha de turno, ou tem que sair muito cedo com ônibus de empresa. É evidente que a mulher vai entender isso, mas não é porque muitas vezes o homem trabalha na rua. Existem muitos casais que, se equivocam, acaba tendo esse equívoco. O homem trabalha na rua, a mulher fica sempre em casa cuidando do filho. Essa mulher cansa, gente. Essa mulher demanda os cuidados, ela 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 está emocionalmente muitas vezes abalada e precisa sim da ajuda do marido. Muitas vezes quando chega em casa, da jornada de trabalho, ele precisa dar um apoio, porque às vezes ela ficou o dia todo quando aquelas não têm apoio, nem de uma rede de apoio de funcionária, ela precisa de uma ajuda, de ter um momento para ela, para pensar no nada, para sentar no sofá e fazer besteira, porque às vezes ela nem vai dormir, porque ela quer ter um momento, sentir que o momento é dela. Sim, Então isso é importante. essa parceria e esse olhar atento é muito importante.
Perfeito. Exato. E dentro dessa nova dinâmica familiar, vai se estabelecer uma nova rotina. Mas no início, a rotina é determinada e regulada pelas necessidades do bebê. Mas depois de um tempo, né, os pais precisam criar uma rotina e uma dinâmica familiar para que o bebê e a criança que está se desenvolvendo se adequem. Sim, Porque muitos pais cometem qual é o erro? Fazem com que o mundo gire em torno da sim. criança. Então a criança começa a Olha, crescer e ela continua determinando as horas de intervalo, de sono, a hora que dorme, que come. Não, os pais vão colocar os filhos dentro de uma rotina que eles entraram em acordo, porque como a criança trouxe uma nova dinâmica quando ela chegou à luz, ela chegou ao mundo e afetou e mudou completamente a vida dos pais, depois que a criança já está em pleno desenvolvimento, os pais sim, precisam delimitar, né. adequar a criança a uma dinâmica familiar que é conveniente para toda a família. Então, Sim, eu e Carla, desde o início, com os meninos, nós fomos impondo essa dinâmica horário de de sono, horário de sono, principalmente, e eles criaram um hábito de dormir cedo, todos os dias. E nós fazíamos de tudo sim, para estar pra naquele manter. momento em casa, apesar da nossa rotina como líderes espirituais, visitas, levando os meninos foram, né, sempre estiveram muito com a gente em todos esses momentos, mas nós sempre, né, demos essa atenção Ajustamos. especial a esse ajuste para que eles entrassem em uma rotina e tivessem horas saudáveis de descanso. É, eu lembro que a gente colocou nós conseguimos colocar para eles dormirem às 18h30, Estevão, né. E aí eu tinha uma amiga que a gente falava, o filho tinha uma dificuldade, se ela estiver assistindo ela vai até saber. E ela dizia: "Não, Carlinha, é porque", falava que a filha não dormia e que Estevão era por conta do ele gostava de dormir. Falei: "Não, eu tive que botar na rotina", aí a gente criou aquela rotina de banho, comida e sono, não sai mais do quarto. Banho, comida, sono, quartinho todo escuro, e ali a gente naquele horário 18h30. Quando o Benjamin chegou, conseguiu ajustar no mesmo horário, então você percebe que não foi a criança. Como é que a gente consegue botar 2 crianças para dormir no mesmo horário? Isso foi uma rotina que foi criada para ela, né, que demandou esforço. Eu lembro que às vezes eu chegava cansada ou se eu não estivesse em casa, seria Nath, se você não tivesse, a gente tinha, graças a Deus, também a ajuda de minha mãe, apesar de que muitas vezes esse horário ela dá o apoio em relação à igreja, mas a gente conseguia ir ajustando e, graças a Deus, eles tinham essa rotina de sono, que é algo muito importante para a vida, para tornar também mais fácil a vida do casal. Exatamente, porque nós tínhamos uma rotina de visitas como líderes espirituais, então o fato dos meninos dormirem cedo, E que faz muito bem para a criança, por sinal, a criança precisa dormir muito. exatamente, nós poderíamos ter um tempo para poder dar Continuação. Gravando. Então, esses ajustes na rotina são tão importantes que vão impactar positivamente na vida, na qualidade de vida dos filhos e na qualidade de vida do casal também, porque os pais podem colocar os filhos dentro de uma rotina de sono, criando hábitos alimentares, para ter essa liberdade, como nós falamos aqui, como líderes espirituais, precisávamos dessa liberdade para poder visitar as famílias, acompanhar as pessoas, enquanto sabíamos que nossos filhos estavam descansando em casa. Até porque nós sabemos que, pelo menos durante um ano, a vida do casal não vai voltar à normalidade e nem vai ser nunca como antes, porque Sim, agora sempre tem um novo morador na casa. sim, Mas aos poucos eles têm que ir trabalhando para retomar essa conexão. com São certeza. a passos lentos, mas tem que serem dados esses passos. É necessário. E onde é que muitos casais erram? Justamente nessa transição, né? Porque eu vou falar agora sobre essa questão da redefinição, essa adequação, porque vocês deixam de ser apenas parceiros, serem cônjuges, para serem pais. Só que nessa transição, você não pode deixar o romance de lado, você não pode deixar de ter uma vida a dois. Então é muito importante o casal ter esse cuidado,
para o filho não continuar sendo tudo como você bem disse. Durante o ano, o casal tem que ter consciência que a criança é extremamente dependente dos pais, em todos os sentidos. Então, os pais não vão ter a liberdade que tinham antes da criança, mas não podem esquecer de permanecerem sendo parceiros, apesar de pais. E nós temos um testemunho para É. contar a respeito E disso. eu lembro que esse ponto foi tão importante, os meninos terem um ajuste de sono, porque só o que nos restava é a noite, para estarmos juntos e assistir um filme que era algo que nós amávamos em nossa vida a 2. Assistimos filme, fazer uma pipoca, o cinema em casa, e estava escasso. Então, quando eles tiveram esse ajuste de horário, nos momentos que estávamos em casa, sentávamos para assistir um filme. Bem verdade que existia um problema, eu durmo no início do filme, havia problemas por isso, mas era um ato tão de liberdade quando a gente foi possível retomar isso. Então, aos pouquinhos, tem que ser retomado esses momentos que já eram hábito do casal. Não devem ser esquecidos. E o problema é que muitos casais, o mundo parou e não retoma a vida a 2, é tudo em função do filho. O que tem que Isso é se um equívoco. encontrar é um equilíbrio no papel, né? No papel de pais e cônjuges. Tem Sim, que haver um equilíbrio, né? Não pode haver um peso de um lado da balança, nem do outro da balança. Tem que haver um equilíbrio nesse relacionamento. Porque vai ser saudável para os filhos verem que os pais se amam. Vai ser sim, saudável para os filhos verem que os pais se querem bem, que se cuidam. Então, nós, enquanto pais, tínhamos todo esse cuidado especial, mas como Carla bem disse, nós não deixávamos de lado esse cuidado com o nosso casamento. E nós temos um testemunho aqui, verdade. né? Nós É, fizemos depois que Estevão nasceu, teve uma primeira viagem que fizemos, né? Só nós não dois. foi preparado, É mas chegou isso. até nós e Ah, agarramos a agarramos a oportunidade. oportunidade. Estevão tinha 9 meses de idade, 9 meses. e aí um belo dia, inusitado, ela vai estar assistindo o casal aqui, Carlinha e Maicon, nossos amigos. Eles casaram, iam fazer uma viagem, nós éramos muito amigos, e eles chegou naquele momento ali, eles ofereceram para a gente estar na viagem, eles iam para Gramado, e nós, a gente: "Como assim viajar?" Não tinha pensado nisso ainda, mas como estava sendo necessário, estávamos com saudade de estar nós 2, Como e namorados, aí passeando juntos. agarramos aquela oportunidade. É evidente que muitos casais não terão, né, essa viabilidade tão cedo assim. Nós tínhamos a minha mãe, que tinha essa convivência diária com os meninos, e aí foi possível. Mas muitos casais têm essa possibilidade e não usufruem dela. Não, ou então fazem errado. Só fazem com os filhos. Sim, Só viajam se os filhos forem juntos. não. Mas isso vai ser, Viajamos mas vai ser assunto para outro e podcast. foi maravilhoso. Namoramos, senti saudade do meu filho muito. Teve um momento que eu chorei, mas posso dizer que amei a viagem, rimos bastante, foi divertido. E é a retomada, Exatamente. é os sinais, assim: "Olha, meu casamento é muito importante, assim como meu filho. Meu filho é algo, assim, um amor imensurável, mas meu casamento também é muito importante". E muitos, a vida moderna chegou um momento que houve uma distorção de valores. É como se os casais, e muitos têm orgulho: "Não, amo meu filho mais do que tudo", que é nada, marido, desprezando a forma que fala em relação ao marido ou à esposa, comparando com o filho. E não, o casamento é tão importante que o seu próprio filho, que você tanto ama, ele se sente amado e feliz em um lar onde os pais vivem esse romantismo, vivem Exatamente. com amor. Isso traz um equilíbrio para o lar, para casa, muito grande para a família. Verdade. Então, essa redefinição dos papéis, ela passa por esse equilíbrio nos papéis. Alguns pais, né, se equivocam e colocam os filhos como o centro de suas vidas e os reizinhos de tudo, né? E esquecem, negligenciam o romance, o cuidado com o casamento. Outra coisa muito importante nessa redefinição de papéis é o equilíbrio na ajuda mútua, no cuidado com a criança. Sim. Né? Alguns homens se eximem completamente, as obrigações da mulher, e deixa todo o peso com a esposa, o que é um erro, porque a criança precisa
também da presença do pai, do afeto do pai, do carinho do pai, dos cuidados do pai. Então, se ambos estão envolvidos com os cuidados, né, com o bebê, isso vai fortalecer também a parceria e vai Sim. fortalecer o casamento. Nos momentos a dois, eles também estarão juntos, porque o peso não ficou só com uma cobrança só sobre um. Então, quando Sim. o casal entra em acordo e dentro dessa rotina, né, nova rotina familiar, ajusta os cuidados com o bebê, compartilhando, Carla bem lembrou, na madrugada ela sentia mais sono, e eu nunca tive uma necessidade muito grande de sono, então eu podia Nesse dar essa ponto, atenção graças a especial. Deus. Eu podia dar esse cuidado especial. Outra coisa que ela lembra também, na época da amamentação, Sim. ela ficava extremamente exausta, cansada. E eu ficava o tempo inteiro, quando ela levantava para dar de mamar, eu ficava do lado dela, ali, Com medo atento de a ela, desmaiar de sono. com medo dela dormir com o menino no braço. Então eu estava ali atento para dar o suporte a ela. Essa parceria É. faz bem para o casamento e faz muito bem para a criança também. Eu E eu lembro. quero falar agora sobre as estratégias para manter o casamento saudável dentro dessa nova rotina de cuidados com o bebê. Então, como Carla falou, a gente tinha um hábito antes dos meninos chegarem de ter uma vida, uma rotina a dois, quando não tínhamos nenhuma programação, nenhuma Sim. visita, de estarmos juntos em casa, curtindo um filme, não só saindo para um Fazer um programa a dois, um jantarzinho. jantarzinho, comendo algo especial. Ela preparava ali uns antepastos, a gente pegava uns salgadinhos, ficava ali, né, assistindo o filme juntinho, conversando, namorando. Então tínhamos essa rotina antes. Com a chegada dos meninos, isso muda completamente. Mas onde é que entra a estratégia? É você reservar um tempo de qualidade, não é quantidade de tempo. Sim. Um tempo de qualidade a dois, fazendo algo prazeroso, um programa. Ah, a gente não pode sair assim, as crianças estão dormindo, vão aproveitar de alguma forma. Então, isso melhora a conexão com o casal. E até melhora, porque assim, os filhos, eles ficam felizes quando veem os pais felizes, né? Então é muito importante reservar um tempo de qualidade. E o casal precisa desenvolver estratégias para isso, né? Sim. Eu acho, algo importante a ser pontuado, é porque eu percebo que as pessoas elas vão seguindo como, uma pessoa comenta algo e todos seguem como uma regra. E eu tento sempre desconstruir algo em relação à questão de ter um suporte de uma pessoa, uma secretária para estar ajudando, para quem tem condição de ter esse apoio. Então, muitos casais entram em crise porque a mulher fica extremamente estafada, o homem trabalha e muitas vezes não dá esse apoio, já não tem vida a dois, algumas crianças têm dificuldade de sono ou têm uma situação de refluxo, de cólica, e aí vai se passando 1 ano, 2 anos de afastamento e coloca uma fortaleza mental que não pode ter uma babá, mesmo tendo condição, porque tem muito medo em relação a fazer um mal ao filho. E eu sempre pergunto às pessoas: quantas pessoas boas ainda existem no mundo? Não é porque existem situações e parece que isso é generalizado, não é. As pessoas que maltratam, é claro que você tendo um apoio, você vai colocar inicialmente, vou ter um apoio, você não vai colocar uma pessoa estranha no primeiro momento com seu filho. Mas existe um processo de conhecimento. Você não vai ter controle de tudo nunca em sua vida. E as pessoas precisam trabalhar e, com necessidade, precisam deixar seus filhos. Então, colocam uma fortaleza e aí passam anos vivendo refém, nunca podem sair enquanto casais, nunca podem fazer uma pequena viagem. Às vezes a pessoa tem uma avó, eu não sou a favor de deixar sempre como alguns casais fazem, né? A sobrecarga com a avó. A gente, nos piores momentos de nossa vida, até questão financeira, nós nos esforçamos e ter uma ajuda, uma Sim. colaboradora. Então, minha mãe só servia ali para estar como um apoio, junto com alguém que Uma fazia o supervisora, trabalho. É. E algumas pessoas acabam levando essa carga totalmente totalmente, para para os avós, né? os avós, né? Que eu não acho correto também. Então, é evidente que existem pessoas boas, pessoas até que tratam com muito amor, como nós tivemos, né? Esse apoio. É evidente que a presença do pai e mãe
é importantíssimo, Sim. todo momento. Mas eu digo assim, um momento vai para um cinema, um lazer, uma diversão, aos poucos essa vida precisa ser retomada. Isso é fundamental, é estratégico para a longevidade do relacionamento. Então, um olhar atento à necessidade do cônjuge, de atenção, de afeto, de carinho. E às vezes o casal fica tão envolvido, ou um dos cônjuges, com a criança, que o outro fica relegado ao segundo plano, como se não existisse, só existisse o bebê, só existisse a criança. Não. O casal precisa se valorizar, precisa se cuidar, precisa estar feliz para que a criança seja feliz. É muito importante uma comunicação, né, um diálogo franco a respeito dessas questões. Sim, Porque a questão não é só um ajuste com cuidado com o bebê, mas é um ajuste com cuidado comigo também, e comigo e sim. com o cônjuge. Então, assim, esse olhar atento também às necessidades do seu cônjuge, de afeto, de carinho, de atenção, de Muitas vezes a mulher cuidados. passa pela questão da a sua autoestima, né, uma baixa autoestima pela situação. Às vezes é uma cesariana, tem a cicatriz, sobrepeso, e não tem esse cuidado também. Às vezes a mulher passa por uma mudança, existem mulheres que têm resistência a engravidar, com medo dessa mudança. Então, A mudança o do homem tem corpo que ter essa muda. sensibilidade, porque é uma mudança muito grande no corpo da mulher. E tudo isso, aquele momento de estresse, falta de sono, mudança no corpo, às vezes abriu mão da vida social, que é algo muito sério. Às vezes os casais tinham uma vida social com outros casais, tinham essa liberdade, isso é por um longo período, você é roubado disso, você fica impossibilitado de ter essa vida. Então tudo isso tem um impacto muito grande, esse isolamento, então o casal precisa ir retomando. Dentro de alguma forma: "Ah, não posso sair não, porque eu tenho que olhar meu filho", chama o casal para estar em sua casa, outros já se isolam completamente. Completamente. O filho não vem para poder, tirar a sua vida, não, você tem que ajustar seu filho de acordo com a sua vida social. A vida que você tem, ele vai se ajustar à casa. Os nossos filhos têm muitos hábitos parecidos com o nosso, por quê? Porque ele foi educado naquele ambiente familiar. Então os filhos devem ser ajustados à rotina da família. Aí também a gente não pode ignorar alguns fatores. Algumas crianças realmente têm uma questão fisiológica, Sim, têm evidentemente. algumas dificuldades Estamos também. generalizando Sim, né, uma maneira tem algumas crianças que têm uma demanda diferente, precisam de uma atenção diferente, uma atenção especial, um cuidado especial, vão demandar muito mais dos pais, sim, né, e vão, né, de certa forma, ficar com boa parte desse tempo que os pais teriam para estar cuidando do relacionamento do casamento. Mas vamos falar mais um pouquinho sobre essa questão de identidade, autoestima. Eu acho que é algo que pode afetar dentro do relacionamento mais as mulheres, porque é o corpo da mulher que vai sustentar a vida, o corpo da mulher muda radicalmente com a gravidez, né? sim. Muitas mulheres, né, elas até têm resistência, porque têm medo de não voltarem mais a ter uma boa forma física, não serem atraentes para os seus maridos. É, isso é temporário, vale a pena demais. Estamos falando que muda a rotina, mas se existe algo que traz uma alegria, algo que não dá nem para expressar, o amor que você invade seu coração a cada dia que você vai aquele serzinho vai fazendo ainda mais parte de sua vida. E tudo isso vai ficando para trás, porque tem que ser ressignificado. Algo que a gente dá tanto valor, você vai lidar, tudo passa, o corpo vai voltar ao normal, tendo um esforço, algumas mulheres têm mais dificuldade, mas sim, se você entrar numa disciplina, vai voltar. Então, mas como é importante ter um marido que tem esse cuidado de valorizar, de estar atento a essa mulher. Até porque, às vezes, a ansiedade até da alimentação passa muito por emocional, né. Sim. Se você não está bem, você vai buscar ter prazer de alguma forma. E algumas mulheres postaram: "Ah, já não posso sair, já não posso estar com meus amigos, abrir mão do meu trabalho", e aí, emocionalmente falando, elas serão impactadas. Então essa questão, esse ponto em relação à autoestima, o casal precisa ter esse ajuste, esse cuidado um com o outro. Essa identidade, a mulher também não pode abandonar a identidade de mulher e de esposa, Sim, em função da identidade de mãe. Algumas mulheres, elas se largam,
elas não se maquiam É mais, elas não verdade. cuidam mais do cabelo, elas ficam relaxadas, não se arrumam mais, porque são mães. Elas acham que a maternidade, né, Eu vejo, matou a identidade. algumas mulheres ficam tanto questão da amamentação, e aí ficam de qualquer jeito, passa o tempo todo pela casa com o menino no peito, eu sempre brinco: "Gente, devolve esse peito". Tem um momento que tem que encerrar mesmo a amamentação, para que a criança que entende que é um só com a sua mãe, esse entendimento que ela não é uma única, isso a psicologia ensina, né, você não é um ser só. Então esse momento da separação é importante. E tudo isso vai sendo retomado a vida conjugal também, a normalidade entre aspas, mas essa nova vida, e vai existir vida do casal, né, essa uma autonomia do casal, esse amor de uma nova maneira, uma vida, o romantismo, a vida social diferente, mas precisa ser retomado do seu jeito, do que você pode. O que é que você tem? Você tem uma rede de apoio, uma palavra que inclusive eu tenho uma certa Resiste. rejeição, para quem me conhece sabe, porque passaram a falar: "Não, não posso engravidar por causa de rede de apoio. Ah, isso aqui eu tô sem rede de apoio". Gente, que nomezinho, viu. Eh, tudo dá certo. No final, tudo se ajusta. A gente precisa realmente cuidar do emocional, para que sabe que é um período que vai passar. A gestante, a mãe, os pais devem entender que aquela fase difícil, aos pouquinhos, vai ficando para trás, e é um período que vai precisar de cumplicidade, de apoio, mas vai passar. E a mulher não pode perder a sua identidade de mulher só porque se tornou mãe, Sim, né. E isso eu admiro da minha esposa, porque em todo o tempo, né, imagine uma mulher linda como ela, né, na maternidade ficou mais linda ainda, a maternidade deixou ela mais linda assim, ainda, com alguns bilhões de quilos a mais, mas ficavam disfarçados, mas eram mas bastante. mas tão linda enquanto mãe, e ela nunca deixou de lado o ser a minha mulher, o ser mulher, o ser Carla. Então ela se cuidava, ela se maquiava, ela se arrumava. Então a maternidade não tirou essa identidade dela, só somou algo positivo e mais lindo e maravilhoso ainda, à identidade que ela já tinha. E isso é muito importante. E passa agora para a questão do marido poder Sim. valorizar a sua esposa, incentivar a sua esposa, entender essas mudanças que acontecem naturalmente por conta da gestação e pós-gestação, ter esse olhar atencioso, palavras elogiosas, elas elas são incentivo, elas são uma injeção de alegria, de ânimo, de paz, tira toda a ansiedade. Então ter esse cuidado especial. Essas estratégias fazem um casamento saudável e duradouro. E aqui vamos às nossas Então, portanto, é um fato, a chegada de um filho muda a muda. vida do casal, mas com um olhar atento, com cumplicidade, unidade, vai mudar para melhor, porque vai chegar um serzinho lindo que vai trazer alegria para casa, que vai ressignificar a nossa vida, e jamais vai trazer prejuízo para o casamento, pelo contrário, vai reforçar ainda mais esse sentido de família. Então fica aqui a dica da gente, hein. Então, em primeiro lugar, buscar o equilíbrio das identidades, enquanto cônjuges e pais. Ter esse cuidado especial e esse olhar atento ao outro, às suas necessidades, anseios, e através do ajuste da rotina, né, que foi alterada pela chegada da criança, o casal ter um tempo ainda de qualidade, preservando a sua identidade de cônjuge, para que seus filhos sejam mais felizes ainda. Eles precisam manter a chama do romance acesa, apesar da chegada da criança. Isso é muito importante. E aí que entra, mais uma vez, o diálogo franco, afetivo e esse cuidado especial, esse olhar especial com seu cônjuge. Portanto, ser pai não anula o marido, ser mãe não anula a mulher. Fique atento, atentos os 2 Isso. a isto, é muito importante. E busquem apoio, se for necessário, um no outro,
E apoio, por exemplo, os seus líderes espirituais, pessoas de sua confiança. É muito importante, tudo que gera uma certa demanda emocional, você buscar um apoio para isso também. Parece algo simples, mas como nós acompanhamos muitos casais que passaram por situações de muita dificuldade, estresse, impacta demais, e nós não minimizamos essa necessidade. Sim, sim. É legítima, é Então foi legítima. muito bom esse bate-papo hoje, espero que Verdade, tenha contribuído de alguma forma, compartilhe esse link com seus familiares, amigos, ainda aqueles que ainda não tiveram filhos, porque eles já vão estar aprendendo é um pouco, verdade. Quem estar está grávida, ciente. os E grávidos, compartilhar também com outros casais, né, pessoas poderão compartilhar com outros, e fica aqui a nossa dica. é isso aí. Então, até o próximo Mais Família Podcast, se Deus quiser, com mais um tema relevante. Não se preocupe não, que nós vamos voltar a falar sobre filhos. Deus abençoe vocês. Faça comentários, curta, comente e compartilhe. Tchau, Até o tchau. próximo episódio.